E aí pessoal, meu nome é Kevin e neste vídeo eu vou estar fazendo mais um tutorial de como usar o Roberta Lab. Nesse vídeo eu vou estar focando nos blocos de ação. Então eu vou estar explicando para vocês como que funciona cada um deles, para vocês poderem estar utilizando aqui na simulação, tudo bem? Bom, para começar, o nosso programa já está aqui no modo português e a gente pode ver aqui alguns blocos. A gente pode perceber algumas diferenças entre esses blocos e os blocos do EV3. Uma das diferenças é que ele junta algumas categorias do bloco do EV3 e ele dispõe de forma diferente. Então vamos dar uma olhadinha na programação do EV3 só para a gente relembrar mais ou menos como que funciona. Por exemplo, esse daqui é o bloco do motor grande. Ele tem o modo desligado, o modo ligado, ligado para segundos, graus e rotações. No Roberta Lab, ele juntou os graus e as rotações numa única unidade que ele chama de centímetros, que é quanto que o robô anda em centímetros para frente ou para trás. E a unidade de segundos ele removeu, ou seja, a gente só tem o modo ligado e o graus e rotações. Então, se a gente quiser usar ligado por segundos, a gente tem que usar, por exemplo, esse outro modo aqui, com o botão parar, e aí eu venho aqui em controle e clico aqui, espera. Uma diferença importante desse bloco de espera para o bloco de espera que a gente tem aqui no EV3 é que esse bloco de espera do EV3 ele funciona em segundos. E esse bloco daqui do Roberta ele funciona em milissegundos. O que é um milissegundo? Milissegundo é um segundo dividido por mil. Uma parte de mil de um segundo. Então, se eu quiser fazer um segundo aqui nessa programação, eu tenho que colocar 1000. No final das contas, se você pegar um número inteiro em segundos, por exemplo, eu quero colocar 5 segundos, é só eu colocar 3 zeros na frente que ele vai fazer 5 segundos. Bom, aí a gente tem aqui mover para frente na velocidade de 30. Espera 5 segundos e depois para. Então, por exemplo, aqui eu posso trocar o que o EV3 chama de força, ele chama esse pedaço aqui de força, e no bloco do Roberto ele chama de velocidade. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 50 e vai esperar 5 segundos, depois vai parar. Então ele vai fazer esse percurso aqui. E aí eu posso trocar aqui para trás também. E a diferença desse e desse outro bloco aqui é que em vez de tempo eu especifico a quantidade em centímetros. Então eu vou colocar aqui distância 20 centímetros e ele vai estar andando 20 centímetros desse mapa aqui, tá bom? Se a gente pode notar que alguns desses mapas aqui, eles têm um medidor de distância. Então, por exemplo, se eu colocar 10 centímetros aqui, ele vai andar até a primeira barrinha que tem aqui. Então, cada barrinha dessa daqui é como se fosse 10 centímetros, para a gente ter uma noção de distância também, né? Então, é basicamente isso. Os blocos eles são agrupados nesses dois tipos. Sempre com um bloco que a gente tem a distância em centímetros e um que a gente tem que usar ou o bloco de espera, ou se a gente quiser usar ele ligado e colocar algum sensor no meio para depois desligar, a gente pode fazer isso também. Então a gente tem esse primeiro que é o de mover para frente e para trás. A gente tem esse segundo aqui que é o de virar. E aí ele tem esse outro pedaço aqui. Vou estar copiando aqui só para mostrar para vocês mais ou menos como funciona. E a gente tem curva e funciona da mesma forma. E aí acabou os blocos de mover os dois motores ao mesmo tempo. Então vamos lá, eu falei para vocês desse primeiro, que ele vai para frente e para trás. Esse segundo aqui, ele é um pouco diferente. Ele vai fazer curvas. Só que a curva que ele faz nesse bloco aqui, ele é uma curva que ela se dá no meio dessas duas rodas. Então se eu pedir para ele fazer uma curva aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui 90 graus e com velocidade de 50%. Então eu vou dar play. Vocês podem ver que o giro dele se dá no centro do eixo das duas rodas. E é a mesma coisa com esse de baixo. Eu posso pedir para ele virar à direita
ou à esquerda. E aqui é uma aproximação do ângulo que ele vai estar fazendo com as rodas, tá bom? Não é um ângulo certinho, certinho. Se a gente for fazer alguns desenhos nesses mapas de desenho, vocês podem perceber que esse ângulo não está 100% correto. Por exemplo, vocês podem ver aqui que ele tá virado mais ou menos 90 graus, mas não é 90 graus certinho. Então, é isso. Aí a gente tem esse último bloco aqui, que é o bloco de curvar. Diferente do bloco virar, o bloco curvar ele tem mais liberdade para a gente fazer o tipo de curva que a gente quiser. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar uma curva que na roda esquerda tem 10% e na roda direita ele tem 50%. Então, olha o que vai acontecer quando der play aqui. Ele vai fazer um semicírculo. Então, por exemplo, aqui eu posso estar trocando todos os valores. Eu posso, por exemplo, vou fazer ele virar e o centro de rotação vai estar na roda esquerda. Então, para isso eu coloco 0 na roda esquerda. Aí, olha o que vai acontecer. A roda esquerda vai ficar parada e o centro de rotação vai estar nela. Agora, se eu quiser fazer a mesma coisa que eu tiver aqui em cima, só que com esse daqui, aí eu tenho que colocar menos 50 e 50, ou seja, tem que colocar um número igual nos dois, só que um dos dois tem que estar com um sinal negativo. Aí ele vai estar girando dentro do próprio centro de rotação das duas rodas aqui. E é isso. E aí essa versão de baixo aqui é exatamente a mesma coisa, só que sem a distância em centímetros. Aí a gente tem que especificar um tempo ou colocar algum sensor aqui no meio para poder fazer ele parar depois. E usar sempre o bloco parar, porque é a única forma de fazer esses motores pararem depois que a gente iniciar eles aqui em cima, tudo bem? Aí, terminando essa parte aqui, a gente pode chegar aqui nesses próximos blocos. A gente tem, por exemplo, esse bloco aqui, mostrar texto. Então, vou colocar aqui, mostrar texto, oi. Só que aí a gente dá play, a gente não vê esse texto sendo exibido aqui na tela. Então a gente tem que clicar nesse terceiro botão aqui, ó. Aí ele vai abrir uma tela como se fosse simulando toda a interface de verdade, como se fosse o DV3. Deixa eu colocar um tempo. Então, vou colocar aqui 5 segundos. Então, ó, ele vai simular a tela do DV3 quando a gente estiver usando qualquer bloco que tiver relacionado à tela. Aí aqui a gente tem na coluna e na linha. Então, na linha é a posição que ele vai estar dessas linhas aqui, e a coluna é como se fosse as colunas horizontais aqui. Então, por exemplo, se eu colocar na linha 1, ele vai pular para a linha de baixo. E se eu colocar na coluna 5, por exemplo, ele vai começar como se fosse na quinta letra que estivesse aparecendo. Ok? E tem mais alguns blocos de tela aqui também. Ó. A gente tem, por exemplo, limpar o ecrã. O ecrã é um modo diferente de falar tela. Então, por exemplo, eu posso estar pedindo para ele limpar a tela depois de escrever alguma coisa na tela. É bem semelhante ao EV3 esse bloco aqui também. Aí depois a gente tem tocar som. O bloco de tocar som, ele é um bloco que a gente escolhe aqui uma frequência e o tempo que vai durar. Então eu vou colocar aqui 1 segundo, que também está em milissegundos, então eu tenho que colocar 1000, e a frequência. Então se eu clicar play aqui, ele vai tocar essa frequência que a gente tocou. A frequência é um número que ele define qual que vai ser, se a nota é muito grave ou ela é muito aguda. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 600, ela já vai ficar uma nota mais aguda. E se eu colocar aqui, por exemplo, 100, vai ficar uma nota bem grave. E aí esse daqui é um modo que ele tem de reprodução de som. E aí a gente vai ter aqui esse outro também que é para poder tocar notas. Esse aqui é mais fácil para trabalhar se você quiser fazer algum tipo de música, porque ele já tem as notas prontas. Se a gente clicar aqui, ó, vai abrir um teclado que a gente pode escolher qual nota que a gente vai tocar. Então, por exemplo, vou tocar aqui a nota Dó, que é representada pela letra C aqui. E aqui eu escolho qual que vai ser o tempo de reprodução dessa nota. Então aqui ele tem inteiro, metade, um quarto, um oitavo e um 16avos, ok? Ficou faltando eles traduzirem essa guia aqui, mas esse é o significado do que está escrito aqui. Então,
Por exemplo, se eu colocar para tocar metade, ele vai tocar metade. Se eu colocar 1/16 aqui, vai ficar super rápido. E aí, basicamente, você coloca os tempos que você quer executar para escrever alguma música, alguma coisa usando as notas aqui, tudo bem? E aí a gente vai ter aqui também volume, definição de volume. Isso daqui é um volume que ele é mais usado para o bloco de verdade do EV3. Aqui nos testes que eu fiz, ele não mudou muita coisa no volume executado aqui durante a simulação. Mas, por exemplo, se eu colocar aqui 100%, teoricamente no EV3 ele vai ficar no volume máximo que ele tem. Agora, se eu colocar 10, ele vai ficar num volume baixinho. Mas ele é mais para o EV3 de verdade, tudo bem? Então, deixa eu voltar aqui. A definição de volume. Aí a gente vai ter aqui o bloco say, que é como se fosse dizer em inglês. Eu achei muito interessante esse bloco aqui, porque a gente está aqui com a interface em português. Então, se a gente colocar aqui um texto em português, ele vai falar o texto em português. Então, por exemplo, vou colocar aqui. Oi, tudo bem? Ele simula a fala do texto em português. E aí a gente tem esses últimos aqui, é referente ao brilho da luz do EV3 na tela. Então, se vocês lembrarem, quando a gente liga o EV3, aqui atrás fica piscando uma luzinha. E esses blocos aqui são para poder trocar essa luzinha. A gente tem a cor verde, laranja e vermelho. E a gente pode deixar ela ligar, piscando e piscando 2 vezes. Então vamos ver como é que é isso daqui. Se eu colocar na cor verde ligar, eu só tenho que colocar aqui o tempo. Então vou colocar aqui para ficar por 3 segundos. Então, ó, ela vai ficar ligada sem apagar. Quando eu colocar aqui para piscar, ela vai ficar piscando enquanto a execução do programa estiver sendo feita. E se eu colocar piscar 2 vezes, ela só vai ficar nesse estilo de piscada diferente, que é uma piscada mais rápida, tudo bem? E aí, esses outros 2 últimos blocos que a gente tem aqui são uma luz para eu poder eu desligar essa luz de fundo. Então, esse daqui ele desliga a luz de fundo. Então, se eu, por exemplo, deixar esse daqui ligado aqui, coloco 3 segundos, coloco esse daqui e depois coloco mais 3 segundos, ele já vai apagar a luz depois de 3 segundos. Então, ó, você vê que ela está piscando e aí depois ela para já, apesar do programa não ter acabado. E esse daqui, repor a luz indicadora, quer dizer que ele vai ligar no modo padrão da luz que tiver aqui. O EV3 por padrão ele tem essas 3 cores, que é verde, laranja e vermelho. Geralmente o vermelho ele só liga quando a bateria está acabando, mas ele tem a possibilidade de a gente estar podendo trocar essas cores aqui também. Aqui na programação a gente faz isso através desse bloco de luz aqui, que é exatamente a mesma coisa, e a gente coloca aqui o que a gente quer. Tá certo? Bom, pessoal, eu vou dar só uma revisada aqui com vocês de tudo que a gente viu. Então a gente viu os blocos de movimento. Ele tem a opção com centímetros e 100 centímetros. Então a gente viu os blocos de ir para frente e para trás, onde a gente pode estar ajustando a velocidade. A gente viu o bloco de virar à esquerda e à direita com graus. Então a gente pode estar fazendo o robô escolher quanto que ele vai virar em graus para a direita ou para a esquerda. A gente viu o bloco curvar, que a gente pode escolher a velocidade de cada uma das rodas. E aí tem a versão com distância em centímetros e a versão sem a distância em centímetros, que a gente pode deixar ligado para quando a gente quiser desligar. A gente viu o bloco de texto na tela e como limpar o texto também. A gente viu execução de sons. Então a gente tem a execução em hertz e tem a execução em notas musicais aqui também. Definição de volume e como escrever textos para o robô falar. E por último a gente viu essa questão das luzinhas. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês consigam fazer bastante coisas legais aí com o Roberta Lab. E até a próxima. Tchau!